Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Castilho, mestre em inteligência artificial e automações, e hoje eu vim aqui para falar por que eu, na minha opinião, não recomendo você fazer uma faculdade de programação, um curso de programação em 2025, e, enfim. Vou contar um pouco da minha experiência pessoal, tá? Eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Na verdade, eu comecei na faculdade de ciência da computação, mas na faculdade que eu fiz, né, as turmas eram conjuntas. Tanto ADS quanto ciência da computação tinha as mesmas aulas, né, porém a ADS ia parar ali na metade, né, em 2 anos e meio, e ciência da computação ia até os 4 anos, né, para fazer a graduação completa. E assim, eu fiz essa faculdade, eu tinha muito pouca experiência prévia, né, tinha feito um ou outro curso online que, assim, foram muito fracos também. Nisso eu errei, né? Eu escolhi cursos, assim, que estavam em alta e tudo mais, mas não tinham conteúdo bom, era muito generalista e você acabava não aprendendo as coisas direito. Você não sabia para que servia as coisas, né? Fiz o curso da Dunk Code, se eu não me engano, fiz o curso, alguns cursos da Udemy, da Alura, enfim, mas nunca consegui entender realmente para que serviam as coisas, e eu achei que na faculdade eu ia aprender pelo menos para que servia cada coisa, como que você ingressava, como você começava a aprender, como você aprendia a programação, né? Eu não estava ali para receber a matéria pronta e ficar e sair dali pronto para programar. Eu sei que faculdade não é para isso, né? Ainda mais de programação, que é algo muito denso e ainda mais, pô, em pouco tempo, né? A gente tinha nem 4 horas de aula por dia, então assim, era muito pouco. Eu sabia que eu ia sair dali sem saber, pô, programar direito, sem experiência, mas que eu ia fazer um estágio, que eu ia ir atrás, mas que eu ia pelo menos ter a base para conseguir procurar, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Teve muitas aulas muito básicas, na minha opinião, professores muito despreparados, tá? Não só na minha opinião, mas de colegas também de sala. De assim, a gente tinha um projeto todo semestre, né? Que era basicamente uma matéria a mais, né, que era um projeto, e esse projeto era sempre muito difícil, tá? Isso era bom por um lado, porque desafiava a gente ir atrás das coisas. Porém, o conteúdo que a gente tinha era muito fraco a ponto de não dar nem a base para você ir atrás das coisas, sabe? Você realmente tinha que ir atrás do zero. Você realmente, tipo, tinha que estudar em algum outro lugar, você tinha que fazer tudo do zero, sabe? Tipo, tudo, 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 tudo. E na época eu já estava fazendo estágio em outra área. Isso porque a na área de programação, cara, tava muito difícil arrumar estágio. Basicamente. Basicamente, todas as pessoas da minha sala, né, trabalhavam, faziam estágio e não conseguiam um estágio na área de programação. Porque só os que já tinham mais experiência prévia, né? E assim, beleza, até aí beleza, eu sabia que ia ser assim mesmo e tal, mas estava trabalhando ali também para ganhar experiência em outra coisa, para ganhar um dinheiro, né, para poder viver, né? Enfim. E... Mas eu sabia que eu ia ter que estudar, que eu ia me cansar, que eu ia ter que trabalhar mais, enfim. Porém, foi andando, os projetos muito difíceis. Esses projetos eram tão difíceis que, tipo assim, os alunos que já tinham experiência prévia, tinham feito um técnico, um curso bom antes de entrar ali na faculdade, eles meio que puxavam os outros alunos. E os outros iam, tipo, correndo atrás, tentando entender e tudo mais. Porque era realmente assim, você não tinha a base suficiente para nem pesquisar, sabe? Eu sei que não é toda faculdade que é assim, tá? A faculdade que eu fiz realmente, pelo menos na área de programação, foi muito fraca na área de tecnologia. Professores despreparados. A maioria dos professores tinham infinitos trabalhos a mais do que aquele lá. Então, assim, eles. Tinha muito professor que você sabia que ele nem preparava a aula, sabe? Ele chegava ali, é, perguntava o que ele tinha dado na aula anterior e ia, sabe, desenrolando, pegava um e-book, alguma coisa, enfim. E aí, eu saí, tipo, fui fazendo a faculdade, consegui um estágio na minha área, porém era com um conhecido meu, né? Ele me deu essa oportunidade, porém, assim, eu não sabia quase nada e ele trabalhava muito, né? Ele era o dono ali da empresa de desenvolvimento e tal, e ele queria que eu desenvolvesse algo novo para eles, né? Ele queria que eu pegasse todo o sistema ali de ERP, né? Eles tinham sistemas para várias empresas da cidade e tudo mais e transformasse para web, sabe? Era algo realmente muito denso que eu tinha que fazer. Enfim, eu tinha uma missão muito complicada nesse estágio,
né? E eu não tinha base suficiente para isso e ele não tinha tempo também de me explicar. Não tinha ninguém ali dentro do estágio que eu fazia, até porque era 90% online, né? E tinha o escritório físico e tudo mais. Porém, era poucas vezes que as pessoas iam para lá, principalmente era só eu e o dono, que era meu conhecido, às vezes uma, duas vezes na semana, às vezes nenhuma vez. Então, assim, era realmente. Ele me comprou um curso ali, eu fiquei estudando, tentando aprender. Mas também não serviu para ganhar muita experiência, porque eu fiquei ali só estudando, 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 tentando aplicar algumas coisinhas, mas era muito difícil, cara, não conseguia entender. E, enfim, foi andando, até que eu saí da faculdade, né, me formei, consegui um emprego na área finalmente, mas isso, tá, na área entre aspas, porque eu consegui um estágio de analista de dados. Óbvio, tem tudo a ver, tudo mais, mas foi um curso que eu fiz, ali eu comecei a estudar Power BI, né, uns 6, 7 meses antes de eu me formar, né? E aí consegui essa vaga de assistente de inteligência, né? Numa empresa da cidade. Ganhava ali muito pouco, ganhava R$ 2.000, mas enfim, já era melhor que os 700 que eu ganhava no estágio. E trabalhava o dia inteiro, né? Eu comecei a trabalhar no finalzinho do curso, então foram poucas vezes que eu tive que trabalhar e depois ir para aula e tudo mais, aquela correria. Mas já me formei, já acabou. Não quis continuar com ciência da computação porque o curso não estava sendo suficiente. E agora vem o porquê que eu não indico programação, certo? Cara, eu passei ali 2 anos e meio fazendo faculdade, mais de um ano fazendo estágio, estudando, tá? Eu sempre fui uma pessoa de estudar e tudo mais. Poderia ter estudado mais, isso é verdade. Sempre me preocupei com outras coisas também, com a minha saúde. Eu gostava muito de treinar, de praticar esporte, competia. E poderia ter estudado mais, tá? Isso poderia ter elevado meu patamar, poderia ter conquistado coisas melhores. Porém, cara, foi assim, no nível que as coisas estavam andando, eu tava sentindo que eu ia demorar uns 3 4 5 anos para talvez começar a crescer na carreira de programação, sabe? Conseguir uma vaga júnior, começar a ganhar aí uns 4 5 mil por mês, começar a ter mais experiência, entender o que eu tava fazendo, né? E não era isso que eu queria. Se você é a pessoa que tem disponibilidade, você tem tempo, sua família permite isso, você não liga para ganhar dinheiro rápido, cara, beleza, faz tua programação, separa ali 1, 2, 3 anos, 4 anos para você estudar, fazer estágio, aprender, aplicar, fazer cursos, se profissionalizar, fazer workshop. Beleza, perfeito, show de bola. Agora, se você é assim como eu, é alguém que quer ganhar dinheiro rápido, quer crescer na vida rápido, cara, eu tenho 21 anos. Dos 18 aos 20, eu ganhava R$ 700 e comecei a ganhar R$ 2.000. E tipo assim, beleza, pra idade ele tá dentro, mas eu não queria isso, sabe? Eu queria crescer mais rápido. Eu queria aprender, eu queria desenvolver, eu queria estar em contato com pessoas, com clientes, queria estar sentindo que eu estava evoluindo, sabe? E na programação esse sentimento era muito lento. Era muito tempo de estudo para conseguir desenvolver algo muito fácil, sabe? Algo muito bobo, que ninguém dava valor. Era tipo assim, meses para aprender a criar uma páginazinha web. Aí depois era mais meses para conseguir conectar essa página no banco de dados. Aí depois era mais um ano para conseguir fazer tudo isso funcionar e ser algo besta, sabe? Ser um aplicativo ruim, com funcionamento médio, que não dava para para conseguir vender para alguém, não era suficiente para as pessoas analisarem e te dar uma oportunidade, né? E o que que eu fiz? Eu migrei, né? Eu descobri a área de automação, de inteligência artificial, a área de no code, né? Ou seja, você programar, você fazer sistemas sem o uso de programação densa, tá? Hoje, é claro, eu sou uma pessoa que entende um pouco de programação, isso me ajudou a entrar na área de automação, de inteligência artificial. Porém, assim, nada que se eu tivesse entrado na área de automação e inteligência artificial, eu não tivesse aprendido sozinho ou em cursos. Teria aprendido muito mais rápido. E assim, eu comecei a estudar inteligência artificial na época que eu estava trabalhando, na época que eu estava terminando a faculdade, na época que eu estava fazendo mil e uma coisas e, e eu aprendi muito rápido. Eu aprendi as ferramentas de automação, eu aprendi linguagens de inteligência artificial, eu aprendi a lógica de sistemas e tudo mais, muito mais rápido que eu estava aprendendo e na área de programação, porque tudo fazia mais sentido, tudo era funcional, tudo era aplicável. Você aprendia, fazia, aprendia, fazia, e funcionava. E dava erro, mas você pesquisava o erro e resolvia.
sabe? Era tipo assim, tudo acontecia muito rápido. E, graças a essa velocidade, eu consegui ter minhas primeiras oportunidades na área de automação. Eu fiquei ali algum tempo, né, no meu emprego de analista de dados, né, de analista de inteligência, que eles chamavam. E aí eu consegui montar um sisteminha de IA, de atendimento no WhatsApp, né? Que nem um chatbot, só que com inteligência artificial, com funções e tudo mais. E eu consegui vender isso para uma empresa, né, por R$ 1.500. E na hora que eu vi que aquilo lá funcionava, que eu vi que as pessoas davam muito mais valor para aquilo lá do que o que eu estava fazendo com código, né? Que eu gastava muito mais tempo para fazer, eu pedi demissão na hora. Eu pedi demissão, falei que eu queria sair. E, cara, entrei de cabeça na área de automação e isso me proporcionou um crescimento muito rápido, né? Hoje eu tenho minha empresa minha agência, né, de inteligência artificial e automações, faturo mais de 20 mil todo mês, às vezes 30 e poucos, 40 mil, né? Eu consegui crescer também a nível de ter uma visibilidade no mercado, de ensinar outras pessoas, de dar mentorias, de dar consultorias para empresas, né, dar treinamentos de inteligência artificial, montar sistemas personalizados com IA. E foi isso que transformou totalmente a minha vida. Do meu primeiro projeto que eu vendi por R$ 1.500, isso assim, com 3 4 meses de estudo, tá? Fiquei 3 4 meses estudando e estudava muito pouco por dia, tá? Era coisa de 1 2 horas, 3 horas no máximo, e isso de noite, madrugada, cansado. Então, ou seja, não ficava o dia inteiro estudando aquilo, que nem eu fazia com programação na época. 2 3 horas por dia, em 3 4 meses eu consegui vender meu primeiro sisteminha, né? Meu primeiro agente de IA, que a galera fala. Na verdade é uma automação com inteligência artificial, mas enfim. Vendi por 1.500. Desse primeiro projeto até eu faturar R$ 20.000 pela primeira vez, foi coisa de 3 meses, né? Foi 18 mil e alguma coisinha. Foi coisa de 3 meses, cara. Deu uma média aí de R$ 6.000 por mês. E assim, claro, vendendo, indo atrás, criando coisa pequena, criando coisa grande, vendendo pra pessoa, indicando, montando. Claro, foi uma correria. Foi bom pra caramba, foi legal, foi interessante. Errei, aprendi. Mas assim, cara, por quê? Por que que eu não indico programação? Por causa disso, por causa da velocidade, por causa do tempo. Você tem tempo, você tem dinheiro, você tem estabilidade, você quer continuar na casa dos seus pais até você conseguir 2, 3, 4, 5 anos, até você conseguir uma vaga que te dê estabilidade? Porque hoje no Brasil, com menos de R$ 3.000, você não vive sozinho, pô. Você não mora num apartamento, numa casa, sozinho com R$ 3.000. Ainda mais se tiver que ir para um trabalho, ainda mais se tiver que comprar comida de casa, pagar as contas. Cara, R$ 3.000 você vive o mínimo, o mínimo. Você não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para comprar mais curso, para investir em mentorias, materiais melhores, nem no seu próprio computador, nem em você. E, e é isso, a realidade é essa. Ou você é um gênio que vai em um ano ficar muito bom em programação, vai dedicar todo o seu dia, 10 12 horas por dia, só para estudar isso, tá? E aí vai ficar muito bom. Hoje eu trabalho 12 horas por dia, 10 horas por dia, mas eu tenho a minha empresa, entende? Depende de mim. Hoje, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Naquela época, não. Quanto mais eu trabalhava, eu ganhava a mesma coisa. Quanto mais eu estudava, parecia que mais perdido eu ficava. Mas enfim, foi a minha experiência, tá? Eu tô falando que eu recomendo você procurar por coisas que sejam mais rápidas no começo, tá? Hoje eu tô voltando a estudar programação. Por quê? Porque hoje eu tenho tempo, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu tenho disponibilidade, eu não tenho necessidade, eu já moro com a minha mulher, não quero, não moro mais com meus pais, não dependo mais de ninguém. Então hoje eu tenho total liberdade para falar, posso ficar estudando, não tenho mais pressa. Eu já consegui chegar nesse ponto. E hoje eu posso me profissionalizar. Mas na época não. Na época, cara, eu queria fazer as coisas acontecer. Queria ter um dinheiro para sair fim de semana. Queria ter um dinheiro para trocar o computador. Queria ter um dinheiro para morar sozinho, para trocar de carro. E na época não dava para fazer isso, porque demorava muito. Enfim, recomendo a área de automação e inteligência artificial, a área de low code, a área de vibe code, porque você vai construir coisas muito rápidas, tá? Coisas que te dão dinheiro, você pode trabalhar para os outros, você pode criar sua própria empresa, né? Como eu fiz, como vários alunos meus fazem, tá? Não tô falando para você
que você tem que comprar meu curso, nem nada. Longe de mim, esse vídeo não é para isso. Só tô dando minha opinião, né? E assim, cara, já tem vagas aí de gestor de automação ganhando 8, 9, 10 mil reais por mês, só para você saber mexer numa ferramenta que é totalmente visual, tá? O N8N, que você já deve conhecer. E você entender um pouco de inteligência artificial, um pouco de engenharia de prompt, tá? Não é nada que você vai passar meses, anos estudando. Você passa aí 1, 2 meses e você entende N8N, você entende engenharia de prompt, você consegue boas oportunidades, tá? E aí, quando você tiver tempo, dinheiro, disponibilidade, você volta e se profissionaliza em programação, em código, em infra, em dados. Você vai ter tempo, vai ter dinheiro, vai ter disponibilidade, enfim, já falei isso mil vezes. Mas essa é só a minha opinião, tá? E se você concorda ou discorda, deixa aqui seu comentário. E é isso. Até o próximo vídeo.